Boa noite, caras irmãs, caros irmãos do Centro Espírita Humberto de Campos e demais outros que nos assistem nesses nossos humildes estudos que nos propomos durante o período da nossa quarentena. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, permaneça junto de nós nos abençoando. Nós terminamos a segunda parte do livro do Pensamento e Vida de Emmanuel em parceria com Francisco Cândido Xavier. E estaremos entrando agora, nesta noite, na terceira e última parte do livro. E estaremos estudando nesta noite a lição 21ª, que intitula-se Dever. Emmanuel inicia esse estudo dizendo que o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para desenvolvimento de nossas faculdades. Princípios que devemos respeitar para o desenvolvimento das nossas faculdades. Dever. Para viver em segurança, continua, ninguém desprezará a disciplina. Disciplina é fundamental. Quando Emmanuel se aproximou do Chico na sua grande tarefa mediúnica, ele disse ao Chico que ele teria que respeitar 3 princípios fundamentais. E o Chico perguntou, quais são eles? Primeiro é disciplina, o segundo é disciplina e o terceiro é disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel, nesse capítulo sobre o dever, ele simboliza de uma maneira maravilhosa a disciplina. Ele fala que reina a disciplina no macrocosmos, no nosso sistema solar, macrocosmos. Os planetas gravitando ao redor do Sol, nas suas órbitas, respeitam o princípio da disciplina. Não poderia existir eles estarem livres, soltos, gravitando aleatoriamente, criando o maior caos cósmico. É necessário da disciplina. Outro exemplo maravilhoso que Emmanuel nos traz é a harmonia no microcosmos, nosso organismo. O ritmo cardíaco, a circulação sanguínea, o funcionamento pulmonar, conduzindo oxigênio por todas as células do nosso organismo, a harmonia celular. Aí reina a disciplina. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz, Emmanuel, que o dever é a faixa de ação no bem, que o Senhor Supremo nos coloca com a responsabilidade de mantermos a ordem e a evolução da sua obra divina. Nós somos responsáveis pela ordem e a evolução da sua obra divina. Nós somos espíritos, não podemos esquecer, espíritos co-criadores. Nós participamos do processo evolutivo da criação do Senhor. Para isso, nós precisamos de manter a ordem. E só mantemos a ordem através do quê? Da disciplina. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitula-se Sede Perfeitos, no item 7, o Espírito Lázaro, em 1863, ele trata do dever. Ele diz assim que o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. O dever do coração, fielmente observado, eleva a criatura humana.
Ainda ele vai além. Ele faz alguns questionamentos muito interessantes. Como precisar o dever? Como precisar o dever? Aonde o dever começa? Aonde o dever termina? E ele poeticamente nos diz que o dever começa primeiramente no ponto em que ameaçais a felicidade alheia. No ponto em que ameaçais a felicidade alheia. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós próprios. Então, o dever, ele começa no momento em que você ameaça a felicidade do seu semelhante. No momento em que você ameaça a felicidade do seu semelhante, aí inicia o dever. Entende? E onde ele termina? No momento em que você se sente ameaçado. Aí termina o dever. Que coisa maravilhosa, né? Nós somos seres livres. Nós temos a liberdade de ação. Atuamos segundo o nosso livre-arbítrio. Nessa ação que nós temos de trabalhar livremente pelo uso do nosso livre-arbítrio, nós criamos coisas maravilhosas, mas na grande maioria nós criamos perturbações. E infelizmente nós destrambelhamos. Segundo Emmanuel, nós desconjuntamos a peça da nossa própria existência, da máquina existencial. Entende? E desequilibramos esta máquina do destino. No momento em que nós desconjustamos, destrambelhamos, nós desestabilizamos a máquina do nosso destino, criamos, segundo Emmanuel, criamos o dever regeneração. O que seria o dever regeneração? O dever regeneração nada mais seria do que a ação da lei sobre a nossa própria vida, da lei divina sobre a nossa própria vida. Então nós trazemos a esposa difícil dentro do lar, nós trazemos o esposo difícil dentro do nosso lar, nós temos o filho infeliz, não é? O chefe colérico que nós precisamos conviver, o trabalho custoso, aonde a gente encontra criaturas que nós precisamos de testemunhar. Isso é o dever regeneração. As doenças que ocorrem em muitas pessoas, doenças pertinazes, difíceis de serem curadas, como por exemplo o vitiligo, que acompanha a vida da pessoa inteirinha. Nós vamos encontrar o pênfilo, o fogo selvagem, que é uma tristeza. Quem teve a oportunidade de visitar em Uberaba, o Hospital do Fogo Selvagem, lá nós vamos encontrar doenças pertinazes que acompanham são dever, regeneração, né? E também nós vamos encontrar outras doenças, né? A psoríase é uma doença aparentemente simples, mas ela acompanha a vida da pessoa por um período longo. E qual é a recomendação de Emmanuel? Qual é a recomendação de Emmanuel referente a esse curso existencial? Não desistir. Não desertar do trabalho regeneração, do dever regeneração. Desertar é aumentar o fardo da nossa existência. Ordena a razão, que a razão é a sentinela na nossa obra interior, que nós venhamos a desenvolver a paciência, a tolerância, a aceitação, a humildade e, acima de tudo,
o amor. O amor. Nós vamos encerrar esse nosso estudo com a poesia de Lázaro, do capítulo Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz assim: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Que Jesus nos abençoe, conceda-nos hoje, agora e sempre a sua paz. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.